Como vocês gostaram bastante das recomendações da primeira lista que eu trouxe, tô trazendo o segundo vídeo com mais 5 animes insanos focados em batalhas de inteligência entre personagens. Animes que, assim como a primeira lista, podem lembrar bastante Death Note, pra quem só assistiu Death Note, e que podem agradar até quem não gosta de Death Note, mas curte esse tipo de proposta com batalha de inteligência entre personagens inteligentes que, ao longo da história, vão se enfrentando por motivos diferentes de uma maneira muito interessante. Começando pela adaptação em anime de uma das minhas light novels favoritas, a gente vai falar de Zaregoto Series agora. História um pouco complicada de se explicar em sua totalidade, mas como o anime só adaptou o primeiro volume da light novel, que inclusive tá atrás de mim, eu vou focar apenas no primeiro arco de Kubikiri Cycle, que por bem ou por mal é uma história que, entre várias aspas, tem começo, meio e fim. Afinal, um grupo de personagens muito inteligentes, cada um muito capacitado na sua área de competência, foram convidados para um evento social numa determinada ilha muito chique. Muitos deles se conheceram nessa ilha, começaram a interagir de uma forma muito interessante um com o outro desde o começo, mas a história começa a ficar interessante de verdade quando um determinado assassinato acontece, fazendo com que a ilha entrasse em lockdown, e obrigando essas pessoas brilhantes que foram convidadas para lá a investigar e desconfiarem uns dos outros, a fim de achar o verdadeiro culpado e eventualmente conseguir a liberdade deles de volta. Porque por mais que essa ilha fosse muito chique, luxuosa e tudo mais, ninguém gosta de ficar preso no mesmo lugar. Especialmente pessoas que têm esse tipo de capacidade de brilhantismo que os personagens dessa história acabam tendo, né? É uma história com uma dinâmica muito interessante que também foi produzida de uma forma muito interessante pelo estúdio Shaft. Shaft é conhecido por essas produções diferentonas e tudo mais, e é escrito pelo mesmo autor de Monogatari, pelo Nizio Zin. Mas por Zaregoto Series ser focado em mistério pra valer, assim, ao contrário de Monogatari e outras histórias que ele produziu, na minha opinião, por mais que esse anime de Kubikiri Cycle tenha sido rushado, a galera tenha reclamado, como 99,99% das pessoas que leram a light novel e depois foram ver a adaptação em anime reclamam de toda a santa adaptação, Kubikiri Cycle, Zaregoto Series ainda recebeu uma adaptação digna em anime que vale a pena ser assistida, se você não assistiu ainda. Victor Cross tentando imitar o Ayano Koji. 2 horas depois... Não sei se eu consegui imitar bem, pra mim o Ayano Koji é desse jeito. Ele é uma pessoa sem expressão, extremamente frio e calculista, que muitas pessoas acabam gostando por motivos um tanto distorcidos, mas isso não vem ao caso nesse vídeo aqui, porque a gente não vai falar especificamente do Ayano Koji, e sim do Ayano Koji anime. Uma história que se vendeu muito desde o começo por conta da personalidade diferentona do Ayano Koji, do tanto que esse moleque é inteligente, mas que é muito mais do que apenas um único personagem, lacrador, mitador, aquela coisa toda, né? Yojitsu traz pra gente um sistema escolar muito diferenciado, que explora, de certa forma, o pior do ser humano, mas que te ajuda, com certeza, a vencer na vida. Se você se forma nessa escola, se você fracassar na vida, tu é um merda, tá ligado? E aí, de início, a gente vê a nossa pequena geladeira indo parar nessa escola contra gosto do pai dele, que é um cara muito diferenciado e até um tanto maligno, né? Pra tentar recuperar a humanidade que ele perdeu na Sala Branca. O que faz com que ele, por muitas vezes, não queira chamar a atenção, não queira se destacar nessa escola, queira ter só uma vida pacífica e apática ali dentro do possível, fazer alguns amigos, namorar um pouquinho, aquela coisa toda. Mesmo que pra sobreviver nessa escola e não voltar para a Sala Branca, ele precise constantemente superar provações e desafios tanto dos alunos quanto dos professores e até mesmo por interferência do pai dele, que é uma pessoa muito poderosa e influente nesse mundo. Eu nem preciso dizer que, por consequência, o Yojitsu se baseia muito nessa batalha de inteligência do Ayano Koji com vários outros personagens ao longo da história, que são muito interessantes de acompanhar, assim, a gente tem vários plot twists, várias surpresas, reviravoltas muito interessantes com o passar dos episódios, né, das temporadas também, mas não é só o Ayano Koji que tem esse tipo de embate. Os colegas de sala do Ayano Koji vira e mexe acabam tendo que passar por provações muito similares, se não piores do que o Ayano Koji, sem a capacidade do Ayano Koji. O que faz com que muitas vezes, pra mim, estes personagens secundários da história sejam mais interessantes do que o protagonista no final das contas. Já esse terceiro é mais focado numa releitura de Sherlock Holmes. Nossa, Victor, mais uma? Calma, Tigrão. Essa releitura de Sherlock Holmes talvez seja a mais diferenciada que você vai encontrar na sua vida, que ela literalmente transformou o Moriarty no protagonista da história. O que faz com que a nossa percepção em relação ao Moriarty mudasse drasticamente.
Saiu daquele estereótipo de psicopata, sociopata, maníaco, aquele cara meio perturbado que quer fazer o mal porque sim, que só pensa nele mesmo, aquela coisa toda, para um cara que só não se importa com os meios para atingir um grande fim. É uma pessoa muito idealista, muito poderosa e influente desse mundo, que também é muito inteligente, muito capacitada, é cercado de pessoas muito inteligentes e capacitadas e que vai guiando Sherlock Holmes num roteiro que ele criou assim de forma muito calculada para conseguir alcançar o objetivo dele no final das contas, que é um objetivo muito mais nobre do que muitas pessoas que leram o primeiro Sherlock Holmes ou as versões mais fiéis ao verdadeiro Sherlock Holmes esperavam, e por essas e outras Moriarty surpreende bastante até quem já está familiarizado com a história de Sherlock Holmes e de uma forma muito divertida, por sinal. Agora a gente vai falar de uma história que muitos consideram a melhor história já feita pelo ser humano. Monster é uma história muito antiga que ficou muito popular há poucos anos atrás, pelo menos aqui no Brasil, e acompanha uma espécie de jornada de redenção de um determinado médico que acabou salvando, por capricho, uma pessoa que acabou virando o anticristo ao longo da história. Antes de eu falar um pouco mais sobre Monster, não esquece de deixar o like e cogita se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. O Johan, um menino que aos olhos do protagonista da história era inocente, muito novinho, não merecia morrer, Porque todas as vidas eram iguais. acabou fazendo com que muitas pessoas optassem por tirar a própria vida, dentre outras coisas, depois que ele foi salvo por esse cirurgião muito capacitado lá na Europa. Ao descobrir isso, esse médico, uma pessoa muito virtuosa, muito pra frente, que percebeu as consequências das ações dele, começou a tentar procurar o Johan para impedir ele de continuar propagando o caos e a desgraça pelo mundo. Mas o Johan começa a deixar esse cara mais perturbado com o passar da história, porque o Johan, além de ser muito inteligente, ele é uma pessoa genuinamente maligna no final das contas. Eles até explicam o background do personagem, é um personagem complexo. Não dá para explicar o Johan para vocês nesse curto período de tempo que eu tenho para falar sobre Monster nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem saber a minha opinião a respeito, a minha análise a respeito do Johan, vocês podem deixar nos comentários, que eu faço para vocês eventualmente. Mas enfim, por mais que Monster seja uma obra muito popular, muito interessante e até mesmo extensa, né? O anime, se eu não me engano, tem 50 e tantos episódios. Pelo tipo de proposta e pelo anime ter ficado famoso por aqui mais recentemente, muitas pessoas ainda não viram Monster, mesmo conhecendo por nome, dentre outras coisas. Então, se você ainda não viu Monster, talvez seja uma boa oportunidade para você começar a assistir. Você dificilmente vai se arrepender dessa decisão. E para fechar a lista, a gente vai falar de mais um anime de investigação policial, dessa vez mais puxado para ficção científica, porque o protagonista é um detetive que usa de um sistema lá de realidade virtual para solucionar crimes. No entanto, esse mesmo personagem também é muito traumatizado, porque desde o começo da história, o protagonista já havia perdido a família dele de uma forma muito brutal, com um crime que até aquele presente momento ele não tinha conseguido resolver, mesmo sendo o detetive mais inteligente, mais capacitado ali daquele departamento. A partir daí, eu nem preciso dizer que a história vai seguindo, com ele resolvendo diversos casos diferentes, enquanto ele vai tentando juntar pistas relacionadas ao que levou ao assassinato da família dele em primeiro lugar. E à medida em que ele vai solucionando esses casos, ele vai sim chegando um pouquinho mais perto que seja da verdade sobre o que aconteceu no passado dele. Uma história de vingança muito interessante, com uma estética visualmente muito interessante também, que provavelmente vai prender cada vez mais e mais e mais a sua atenção com o passar dos episódios. Não dos capítulos, porque este é um anime original. Ou seja, não é adaptação de nenhum material anterior ao anime. De todo modo, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, o engajamento é essencial, especialmente se você quiser uma parte 3 dessa lista aqui. E se você ainda não viu a parte 1, vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar o link bem aqui para quem quiser dar uma olhada. Forte abraço e até a próxima.